isso não está sendo falado o suficiente, mas o Brasil está quase quebrando. O que acontece é que 90%, mais ou menos, do nosso orçamento, do que é gasto pelo governo federal, não pode ser cortado. É lei, não pode cortar, não dá, acabou. Não adianta negociar nisso, acabou. Dos outros 10%, tem ali no meio o Bolsa Família. Então isso não pode ser cortado. Resta 5 ou 6 ou 7% do orçamento que o governo gasta, que pode realmente ser cortado. E ali dentro tem mais um monte de coisa. O problema é que a arrecadação, vamos falar o nome verdadeiro, o roubo estatal caiu. 2015 não foi um bom ano para roubar dinheiro da população e faltou dinheiro. Tanto que o governo fechou as contas faltando 120 bilhões de reais. 120 bi. Pouquinho. É um orçamento de alguns países. E esse ano? Bom, e esse ano, não sei. O orçamento já prevê um déficit. O orçamento do ano passado já começou, não, vai ter um superávit. Aí eles falaram, não, vai ter um superávit. Aí eles falaram, não, vai ter tipo um superávit negativo. Isso foi criado em 2014. Não, o resultado do superávit é negativo. As coisas meio doidas. Mas isso está acontecendo. Esse ano, como é que a gente vai fechar? Pior do que prometem. Prevê-se um déficit vai ser maior. Bom, e a dívida brasileira foi rebaixada ano passado para lixo. O que quer dizer que a gente tem que pagar ainda mais juros pela dívida que a gente tem, que cresceu. E que cresce porque a gente não consegue economizar dinheiro para pagar a dívida. O superávit primário supostamente deveria ser o dinheiro que sobra depois de tudo que o governo fez para pagar a dívida. Só que ele não paga a dívida. Faz anos, faz mais de 10 anos isso, que o superávit primário não cobre o que a dívida aumenta no ano. A gente arrecadou, sobrou 100, a dívida subiu 150. Então o nosso resultado final foi um déficit de 50. É só um jeito de enganar você. Então a dívida está crescendo e agora a gente vai ter que pagar mais por uma dívida que cresce. E no meio desse ano, em algum ponto, julho, teoriza-se, a dívida brasileira vai passar de 70% do PIB. Porque o PIB cai e a dívida sobe, então é uma teoria. Pode ser antes, pode ser um pouquinho depois, enfim. O ponto é que várias agências e vários investidores tomam 70% do PIB como o ponto em que você deveria parar o seu vício e ir para a reabilitação. É o ponto em que, cara, isso tá ficando realmente feio. Já tava feio, mas agora tá ficando vergonhoso. Bom, e aí? Bom, e aí que tem como subir a arrecadação? Bom, a gente já chegou no ponto em que quanto mais imposto você cobra, menos você arrecada, porque você está atrapalhando tanto as pessoas que se você subir os impostos, você arrecada menos. O governo Dilma vai cortar alguma coisa? Desculpa. Não. Óbvio que não vai. Na verdade, vai tentar gastar mais. Bom, e aí? Bom, e aí quebrou. Não tem o que fazer. Se a Dilma não sair, a gente vai ter mais 2016, 2017 e 2018 disso. Então, pera. No primeiro ano ela conseguiu um déficit de 120 bi. Prometendo um superávit. Agora já promete um déficit. Ano que vem ela vai prometer, ó, a gente vai quebrar e vai conseguir piorar. A meta vai ser dobrada, gostem ou não. Bom, ferrou. Isso é bom. Porque se o governo quebra, ele precisa fazer alguma coisa. Se o governo quebra, ele precisa fazer alguma coisa muito drástica, como chamar o FMI. E se o FMI é chamado, o FMI impõe coisas. Como, por exemplo, tá vendo essas coisas aqui? Vocês vão ter que privatizar. Tá vendo esse bando de funcionário? Vai ter que demitir, senão a gente não salva vocês. Ah, bom, então a gente não precisa ser salvo vocês. Bom, então vocês não conseguem fechar o orçamento de vocês e sustentar a saúde, a educação, ou o INSS, ou qualquer coisa assim, porque vocês não têm dinheiro, então se virem. O governo é forçado a fazer alguma coisa. Bom, então tem todas essas coisas que não, o governo fala, vamos reformar a Previdência. Não vão coisíssima nenhuma. Se reformarem, vai ser para gastar mais. Pode anotar. Anotem. Se a Dilma reformar a Previdência, vai ser para gastar mais. Bom, e aí? Você vai ter que reformar. Você vai ter que fazer alguma coisa. Quebrar, falir, é muito educador. Quem é empresário e já faliu, sabe? Você aprende. Todo empresário que já faliu fala isso. Não, às vezes você precisa falir, né? Aprende alguma coisa. O povo brasileiro falir é educativo. E é necessário. A educação que veio na Grécia, da falência da Grécia, foi importante. Eles demoraram para aprender, eles elegeram um partido de extrema esquerda,
Daí eles viram que não funciona, eles estão no processo de aprender. E o Brasil pode passar por esse processo também. A gente pode ser forçado a fazer reformas, a Dilma pode cair e entrar alguém estilo Macri que ajude muita coisa. Não sei. Mas o ponto é, às vezes, quando o cara é um viciado loucão, ter uma overdose que manda ele pro hospital pode ser bom porque dá uma caída na real, sabe? Se o cara é bêbado, assim, ele bateu o carro e ir pro hospital por um tempo, é bom pra ele perceber... cara, talvez você queira parar com isso. E agora você não tem muita escolha porque você está no hospital. Então, nesse aspecto, o Brasil pode falir e isso pode ser bom. Reformas podem acontecer. As pessoas podem ver, olha só, é isso que dá governo grande. Olha só. E podem eleger um partido de esquerda. Eles podem eleger algum retardado lá. E vão ver ainda mais que não dá certo. Daí aprende. Tem gente que precisa se ferrar para aprender. Mas aprende. Aprende. É educativo. Não sei o que vai acontecer. Mas, como eu falei, vai ser um período de crescimento. Eu acho que as pessoas vão perder ainda mais a fé na política, ainda mais a fé na economia e perceber mais que o livre mercado funciona. Uma falência do Brasil seria o espaço perfeito para os liberais, para os libertários, para a galera do livre mercado chegar com a alternativa. Às vezes uma coisa precisa se esgotar. No processo político é isso. Quando você tem eleições onde a verdade é uma coisa opcional, às vezes você precisa que a verdade chegue, como por exemplo uma falência. Dói. Mas talvez tenha que ser assim. E se for assim e a gente sair melhor no final, é como teve que ser e no fim das contas o ganho foi positivo. Dói. Mas isso que dá ter uma democracia, eleger populismo, fazer socialismo, subir gastos, subir impostos, odiar livre mercado, pregar contra empreendedorismo na escola, esse tipo de coisa. Agora vem a conta. Vai ser paga. Espero que aprendam.